Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do IDTech e, cara, estamos aqui estreando o nosso lindo estúdio. Tô muito feliz por isso. Tava louco para isso acontecer. Todos os outros episódios, né? 100% aí dos episódios que vocês já ouviram e assistiram foi pela internet. E agora a gente está aqui no estúdio e recebendo um grande amigo, inclusive, que é o Pedro Ivo, um dos fundadores da Dito. E a gente vai falar sobre um papo muito legal, que é marketing de retenção, dados primários, enfim, muita coisa bacana para a gente falar. Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou fundador da Buscar ID, também organizadora do ID 360, que é um evento de marketing por dados, e fomos considerados, inclusive, o maior evento de marketing por dados da América Latina pela SEMrush. Então, eu estou muito empolgado, estou muito feliz por isso. E vou deixar aqui o Pedro se apresentar. Pedro, primeiro aí, cara, obrigado pelo aceite do convite. Eu sei que a agenda é muito complicada, enfim, mas primeiro se apresenta para o pessoal e me fala um pouquinho sobre a Dito, para o pessoal conhecer também. Legal, cara. Prazer estar aqui estreando o estúdio. Muito bom a gente voltar ao presencial aos poucos, né, cara? Foi muito legal o remoto, acho que evoluiu pra caramba, mas tava fazendo falta isso aqui, né? A gente Tava. olhar olho no olho, acho que tava todo mundo precisando um pouco disso. Tomara que, né, a gente continue a voltar aí para os escritórios. Isso aí. Meu nome é Pedro Ivo, podem me chamar de Ivo, porque tem muitos Pedros nesse mundo. Lá na Dito mesmo, acho que tem uns 8 ou 9. Então, Cara, eu desisti de chamar Pedro. Eu sou um dos sócios e diretores da Dito e também, nas horas vagas, sou professor da PUC e da Fundação Dom Cabral. E tento espalhar um pouquinho, né, pelo Brasil alguns conhecimentos sobre CRM, sobre clienting, sobre marketing por dados. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito a percorrer, né, para chegar na maturidade disso, né, Rodrigo? cara, demais. E CRM, enfim, é uma coisa que eu tive o privilégio, inclusive, de trabalhar com CRM pela primeira vez em 2001. Cara, eu trabalhei com o Sugar. Eu implementei o Sugar em uma empresa e eu apaixonei. Eu falei, que isso? Não é possível que dá para ter tanta informação, só que eu nem imaginava trabalhar com marketing, nada disso. Eu trabalhava com TI, por isso que eu implementei, inclusive, o Sugar, que era uma coisa muito mais focada em TI naquela época, né? E eu concordo com você. A gente tem muito que evoluir sobre CRM, sobre dados, enfim, e principalmente a parte estratégica da utilização de dados, né? Só deixar claro, né, para quem está assistindo no YouTube, deve estar estranhando, isso aqui não é cerveja, tá, gente? Isso aqui é Bermate, então a gente está tomando Bermate, então não se preocupem. Inclusive, Bermate, patrocina a gente aqui, ó. Nós somos viciados, então seria legal um patrocínio da Bermate aqui com a gente. Mas, cara, voltando aqui para o nosso tópico, é, eu, você sabe que eu sou muito fã da Dito. As oportunidades que nós tivemos na Buscar ID, quando ainda era uma agência, de trabalhar com a Dito, a gente meio que fazia horrores com ela, né? Tentar estressar a plataforma. Mas eu sei também que vocês tiveram alguns desafios. Primeiro, fala um pouquinho o que é a Dito, né? O que é. Acho legal que vocês trouxeram um tema interessante naquela época de marketing de retenção. E aquilo me pegou, não vou mentir não. Eu falei, poxa, faz completo sentido, principalmente pelo que ela era e a forma de diferenciação de mercado que vocês trabalharam naquele momento. Então, o que era, ou o que é a Dito, como que ela começou? Eu sei que vocês tiveram alguns desafios que a gente vai falar sobre eles, mas como é que ela começou e o que ela é hoje? Legal. É até interessante, né? Você falou do Sugar. E CRM sempre foi uma categoria, por mais que signifique Customer Relationship Management, sempre foi uma categoria meio roubada pelas ferramentas de aquisição de clientes, não de relacionamento, né? Então, hoje, quando você digita CRM no Google, aparece lá Sugar, é, Pipe Drive, Aos entre montes. outras, né? Ferramentas todas relacionadas a funil de vendas, né? Uhum. E principalmente B2B. E a gente foi para outro caminho, desde aquela época, né? Em trabalhar muito mais a segunda etapa, que é de retenção e desenvolvimento do cliente, que é originalmente o conceito de CRM mesmo, e voltado muito mais para o varejo, que era um segmento que a gente entendia que tinha maturidade para poder já trabalhar com isso, de certa forma já, né, via valor nisso e Uhum. estava pronto para poder relacionar melhor com os clientes. Então, né, a gente foi muito mais para o B2C nesse sentido, Exato. de coletar dados
né, sobre o consumidor final e ajudar essas marcas a usar essas informações para relacionar melhor com essas pessoas. Então, assim, Legal. só para dar um overview, né? A Dito é uma empresa de tecnologia sediada aqui em Belo Horizonte, escritório em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Hoje nós atendemos pouco mais de 200 marcas de médio e grande porte de varejo, entre elas Chili Beans, Track and Field, Farm, Animale, entre muitas outras, né, que têm esse mesmo desafio, né, de entender o consumidor de uma maneira completa, 360 graus, com informações, né, dados online, dados offline, principalmente das lojas físicas, e usar essas informações para poder trazer esse consumidor de volta. Sim. Reduzir o esforço do consumidor, facilitar a vida dele com um relacionamento mais personalizado. Porque quando a gente fala de marketing por dados, geralmente a gente olha pelo lado da empresa, né? Poxa, isso pode gerar uma economia para a empresa, pode gerar um aumento de receita, mas isso também facilita a vida do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente, cada vez com menos tempo, né? Cada vez precisando mais que as marcas facilitem a vida dele. E as marcas, de forma geral, aqui no Brasil, ainda não fazem isso. As marcas dificultam a vida do consumidor quando, por exemplo, mandam para ele um produto que não interessa para ele comprar, quando fazem contato na hora errada, né? Eu brinco muito de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, Rodrigo, só para começar a contar a história aqui, né, de uma marca onde, né, eu fiz uma ampla pesquisa na internet para comprar um computador. E escolhi uma marca. Não escolhi necessariamente pelo preço, escolhi porque eu, né, já tinha confiança na marca, o prazo para entrega também era bacana. Comprei o computador, fiquei super feliz. 2 dias depois, essa marca me mandou um e-mail. Caiu na tentação de me mandar um e-mail. Esse e-mail era aquele velho panfleto físico levado para o meio digital, com vários produtos que não me interessavam. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro, com o mesmo computador que eu tinha comprado. Terceiro erro, por um preço mais barato do que eu tinha comprado. Meu Deus! Então, eu estava super feliz com a marca, apaixonado, né? Tinha escolhido ela dentre tantas opções que eu tinha na internet. O produto ainda não tinha chegado na minha casa e ela jogou o nosso relacionamento no lixo com um e-mail, que é uma coisa assim, né, que as marcas no geral fazem. Vou mandar um e-mail aqui para os meus clientes. Um broadcast aqui, né? Um broadcast com os produtos que eu tenho aqui para poder vender, sem olhar necessariamente o lado do cliente. A jornada que ele percorreu, se ele comprou, se ele não comprou. Se ele está no momento de receber uma oferta daquela, né? 2 dias depois, comprar outras coisas. Cara, você trouxe um gancho muito legal em relação a usar dados para reduzir custo. Isso acontece, obviamente, né? Só que eu até postei isso alguns dias no meu Instagram. Eu falei, cara, o grande desafio nos dias de hoje é a gente reter a atenção das pessoas. E a gente nos últimos 3 anos, principalmente nos últimos 2, por conta da pandemia, e muita gente sendo inserido na internet, com Facebook Ads, etc., o custo por aquisição de um lead, de uma oportunidade de negócio, cresceu absurdamente. Era uma coisa que era de R$2, de R$1, virou 12, 15. Em alguns casos até 30. Só que tem um detalhe muito importante com isso, que na hora que a gente vê alguns profissionais bem legais falando, cara, conseguimos reduzir o custo por aquisição. Hoje o nosso custo é R$3, é R$4, o que é muito bom, né? E aí na hora que você vai avaliar o que esses caras fazem, simplesmente, entre aspas, eles fazem uma coisa completamente diferente do que outras pessoas fazem. Qual que é o grande ponto? Na hora que você está numa rede social, na hora que você está num Google, alguma coisa do tipo, cara, se você vê tudo igual, você vai ignorar. É a famosa cegueira de banner, né? Então, quando você vê aquele banner várias vezes, você nem vê aquele banner mais, se ele for o mesmo sempre. E aí eu começo a ver como que as pessoas, esses profissionais estão trabalhando, que são de formas completamente malucas. Eu até citei isso também num podcast, um anúncio que eu vi de um profissional até daqui de BH, do Misha Menezes. Ele é mega famosinho aí, de tráfego pago e tal. O anúncio do cara nada mais era do que ele no Mineirão, com a câmera apontada, e atrás, acho que era o Hulk, no jogo do Galo, indo bater um pênalti. E ele, tipo, a câmera aqui, ó, meu time vai bater um pênalti.
e olhando para trás. Isso retém a atenção. E aí, bate o pênalti, é gol, e o cara começa a fazer um anúncio durante a galera comemorando e linka aquele gol com o curso dele. Cara, esse anúncio eu estou vendo já há mais de 6 meses. Você tem dúvida que ele tá dando certo? É um impacto. Só que o grande ponto que é uma coisa que eu acho que a Dito traz, que CRM no geral também traz, e o marketing de retenção é o contexto, né, o conceito. É a gente entender a jornada, entender o que as pessoas estão querendo de fato de uma forma um pouco mais aproximada delas, né? Igual eu acho que uma coisa genial que vocês fazem é essa fusão do físico com online. Que aí, a hora que a gente consegue fazer isso, enfim, né? A coisa não tem limites, a verdade é essa. Só que eu sei também que vocês tiveram muitos desafios, né? Vocês começaram como digital, somente para e-commerce, e começaram a entender que talvez o omnichannel ele seria o caminho mais interessante. Cara, conta um pouco desses desafios, porque assim, implementação disso em e-commerce já não é fácil. Agora, na hora que você coloca loja física e e-commerce, é louco. Como é que foi essa transição de vocês também? Antes de contar essa história, só pontuar que, né, o anúncio do Hulk, cara, dá certo porque o Galo dá audiência, né? Tem Cá isso, entre é nós, óbvio, é é, lógico, não tem nem né, dúvidas. acho que não fica claro para qual time a gente Isso é torce. verdade, Estamos bem felizes com com isso, né, Rodrigo? certeza. Mas voltando na história, cara, a gente percebeu, né, que o filão mesmo estava no Omnichannel lá em 2015. A gente começou a colocar esse produto no mercado, né? Era um produto que fazia, né, a reunião de dados dos consumidores, o tracking de comportamento, como a gente fala no tecniquez, Uhum. né? A gente voltava muito para o ambiente online, foi onde a gente começou, né? Então, o que a pessoa está fazendo dentro de um site, dentro de um aplicativo, qual que é o comportamento dela, o que ela está buscando, o que ela está visualizando. E aí lá em 2015, quando a gente foi conhecer mais a fundo o varejo, né, tava aquela onda do e-commerce que depois ficou muito maior, a gente entendeu que o e-commerce ainda era naquela época e ainda é até hoje a menor parte do faturamento das empresas. A gente está ouvindo muito falar no crescimento do e-commerce, isso é ótimo, né? Em alguns países o e-commerce já até em algumas categorias ultrapassou as vendas de loja física. Aqui no Brasil, de forma geral, tá, gente? O e-commerce ainda é 5 a 10% do faturamento das marcas, no máximo. Então, a grande maioria da receita das marcas está na loja física. E aí, não só em relação à receita, gente, mas também em relação a um ponto de interação importante do consumidor com a marca, né? A loja física aqui no Brasil ainda tem muito esse papel. Durante a pandemia, isso mudou. Sim. Agora, com o retorno, isso já está voltando, né? O tráfego nas lojas tem um índice que sai todo mês sobre isso, já está quase como era lá em 2019. E aí, quando a gente percebeu isso, conversando, né, principalmente com algumas marcas, eu lembro bem da Chili Beans, onde a gente, né, começou, foi um cartão de visita que a gente teve no varejo. Naquela época, 99,9% da receita da Chili Beans era nas 800 lojas físicas que eles têm Caraca. no Brasil todo. E aí eles nos provocaram, falaram, olha, gente, a gente quer entender esse consumidor da loja física, né? Porque ele é 99,9% dos meus Da fatia do consumidores. faturamento. Não adianta eu olhar só para o online aqui, eu preciso olhar para o todo. E aí a gente começou a entender que esse jogo completo do Omnichannel seria muito mais interessante, seria uma proposta de valor diferente do que a gente via outras ferramentas fazendo. E aí, né, a gente entendeu muito claramente que trazer a visão única do cliente seria um diferencial. E naquela época, Rodrigo, isso já deve ter mudado um pouquinho, mas saiu uma pesquisa da McKinsey. Essa não é nem tão antiga, de 2015, não, é de 2018, se eu não me engano, dizendo que só 2% das empresas aqui no Brasil conseguem cruzar bases de dados para entender o consumidor de forma 360 graus. Cara. Ou seja, 98% das empresas ainda não fazia isso. Hoje talvez já tenha aumentado um pouquinho, mas... Cara, mas tem um dado alarmante do registro.br. Eles fizeram uma pesquisa que, dos domínios que eles têm, obviamente, controle,
só 5% tem Google Analytics implementado. Cara, 5%. Então, nem no online o pessoal tá É muito olhando, né? louco, né? Então, esse número eu até assusto, para te falar a verdade. Porque se estão conseguindo cruzar 2%, é legal. E aí a gente vê o tanto que isso, né, porque tem todo um discurso muito bonito, né, de vamos conhecer o consumidor, É, né, vamos colocar o consumidor no centro, e eu defendo muito esse discurso, mas por que as marcas não faziam isso até então? Isso você sabe muito bem, cara, o marketing 2.0, uhum, né, ele é lá de meados do século passado, quando o Kotler escreveu o exatamente. livro dele lá atrás. Pô, mas por que as marcas então não fizeram, né, não se atentaram mais para isso? Porque elas não viam a ligação com as vendas, Sim, né? Então o engajamento é muito bonito, mas e aí, quanto que está impactando no resultado da empresa? E agora eu acho que a ficha começa a cair nesse segmento que a gente atende do varejo, né? Que, poxa, eu preciso conhecer o meu consumidor, eu preciso retê-lo, porque isso, a recompra, ela traz mais receita, sim. né? Adquirir novos clientes está cada vez mais caro, que é o que você falou em relação às mídias, né? Então, como eu posso passar a olhar para um ativo que eu já tenho aqui dentro, que é a minha base de clientes, né, para que eu tenha mais rentabilidade? E Sim. aí as marcas começaram a entender que, poxa, eu já estou sentado em cima da riqueza aqui, eu não preciso ficar só olhando para fora, né? Eu posso olhar aqui para os meus dados, para os meus clientes, para esse meu ativo, para eu poder continuar tendo uma operação rentável. Cara, e tem um ponto interessante que, olha o drive que vocês tiveram, e eu vou trazer isso da Buscar também. É, porque assim, eu imagino que essa mudança de trazer, aliás, essa adição do mundo físico para a plataforma em si, ela foi uma virada de chave para a empresa, né? E foi um insight, uma provocação do próprio cliente. E aí, assim, tem o método PPT, né? Que é pega a porra do telefone e conversa com o cliente. Eu fiz isso várias vezes durante os anos da empresa, nos meus projetos também, e o que a gente descobre é uma coisa absurda, né? E aí mostra a real importância, a gente sempre estar próximo do cliente. A gente sempre está ali. A gente discutiu no episódio com o Rafael Hess sobre a Luísa da Magalu. Cara, sei lá, em março desse ano ela estava lá no balcão conversando, entregando presente pro pessoal. Ah, ela quer entender como foi a mudança. E aí fizeram uma reportagem com ela e ela falou, cara, o repórter perguntou, por que você estava lá? Você não conhece seu cliente já há muito tempo? Ela falou, sim, conheço há 50 anos, sei lá quantos anos tem a Magalu agora, mas a gente teve uma pandemia no meio e esse comportamento ele mudou. Então eu quero entender como é que tá. Eu quero ter essa proximidade, entender para que eles estão indo, por que eles estão indo, se o online está sendo satisfatório, se não está. E aí a gente vê o que está acontecendo com a Magalu. Lógico que não é nem a Luísa mais, é o Fred, com várias outras pessoas, mas essa essência da Luísa está na empresa toda. Quando a gente vai lá conversar com eles, enfim, todo mundo tá muito perto disso. E aí, assim, essa junção de dados no mundo físico e mundo online, ela ajuda muito, né? E as pessoas ficam. O grande problema, desafio que as pessoas têm é na geração de dados e interpretação deles. Porque elas não sabem por onde começar. Inclusive, a pesquisa que a gente fez mostrou isso. Cara, como é que. Qual que é o driver normalmente que vocês trabalham para começar a adquirir informação, dado para gerar informação depois, para o cliente? Então, por exemplo, beleza, tem a Dito, show de bola, ela consegue gerar informação. Mas não é só isso. Isso é o meio. Porque você tem que interpretar, né? Agora, para vocês também, vocês têm que estar sempre próximo do cliente. E aí eu quero entrar numa parte que é vocês têm uma história muito longa e sempre estão inovando e renovando a plataforma. Essa proximidade com o cliente, você diria que é o ponto principal para conseguir inovar sempre? Com certeza. Vou contar até uma história que é bem representativa disso. A gente começou lá em 2015, como eu falei, com, né, uma ferramenta de CDP com automação de marketing, né? Disparo de e-mail, SMS, push, etc., que funciona até hoje. É
né, um carro-chefe importante da empresa. Lá em 2018, Rodrigo, a gente estava conversando com um grupo chamado Soma, que mais recentemente ficou famoso. As marcas já eram muito conhecidas, né? Farm, Animale, Maria Filó, recentemente até a Hering, né? Sim. A Soma comprou a Hering recentemente. E a gente tinha muito a ideia no nosso lado, né? Porque é sempre uma conjunção da visão da empresa com uma necessidade que a gente enxerga no mercado. Do nosso lado, a gente tinha uma ideia de colocar os, né, que a gente chamava de CRM na ponta. Ou seja, não só o head office pensar o CRM, fazer as campanhas, mas como levar isso lá para a ponta, né, principalmente nas lojas físicas que tinham esse contato mais corpo a corpo do balcão que você comentou da Luísa ali, né, para que a ponta pudesse se relacionar melhor com o seu cliente. Conversando com o Soma falou, opa, isso aí é interessante. Tanto é interessante que as minhas melhores vendedoras hoje, da Animale e da Farm, elas já fazem isso. Elas têm uma cadernetinha no celular delas com as melhores clientes. E elas se relacionam com essas clientes, né, quando elas entendem que é o momento certo. Elas, inclusive, criam uma relação muito legal com as clientes de ser madrinha do casamento da cliente, Caraca. ser amiga, né, que sai à noite com a cliente, né? É uma outra pegada ali, né, a relação das vendedoras com as clientes nessas marcas. Então, o pessoal lá falou, opa, isso aqui já acontece de certa forma, mas a gente não acompanha, a gente não sabe quem faz e qual que é o resultado disso. E a gente falou, opa, isso... E naquela época também tinha ainda tem, mas estava iniciando a rixa entre vendedores e e-commerce. Ixi, demais. Demais da conta. Vou falar nisso, porque eu acho que tudo se casa lá no final. Sim. E aí o que acontece? A gente falou, pô, essa demanda casa com uma visão que a gente tem aqui também. O CRM na ponta casa com essa visão que eles trouxeram para a gente de digitalização da caderneta do vendedor. Que legal. Vamos construir um produto. E aí construímos um produto acoplado ao CRM da Dito, chamado Agenda, para colocar na mão da vendedora hoje, né, para que ela pudesse receber ali uma carteira de clientes dela, fazer o contato com essa cliente via ligação ou via WhatsApp e o principal, medir o resultado disso depois. Porque essa era uma outra carência. Exatamente. A gente está falando muito de dados aqui, é legal a gente ter o dado, fazer o contato, mas se a gente não mede depois o que aconteceu, pode ser um esforço em vão. Então, Exato. aquele contato da vendedora está gerando uma venda, né? E aí nós desenvolvemos esse produto, testamos bastante lá com o Grupo Soma, depois levamos para todo o mercado. Hoje tem pouco mais de 17 mil vendedoras no Brasil inteiro usando a agenda digital da Dito, acessando todo dia um aplicativo que tem as carteiras separadas lá de acordo com os segmentos, né? Clientes que compraram tamanho G e não compram há 90 dias. Ela consegue fazer isso lá na hora. Ela recebe os segmentos e ela vai um a um nos contatos fazendo, né, mandando as mensagens para esses clientes, conversando com esses clientes, seja para convidá-los para ir para a loja, é um momento legal de experiência, seja nas marcas mais avançadas, para ajudar esse cliente a finalizar uma compra no e-commerce. E aí entra no assunto que você tocou. Né? Antigamente a gente via claramente a restrição que os vendedores e gerentes e franqueados das lojas físicas tinham em relação ao e-commerce. No ano passado, isso foi colocado, né, em xeque. A loja fechada, a única loja aberta que tinha era o e-com. E aí? Aí as vendedoras começaram a entender que elas poderiam contar com aquela loja que estava aberta, chamada e-commerce, para continuar vendendo, direcionando o cliente para lá. E aí teve toda aquela questão de bota o meu código, você ganha um frete grátis, e ela era comissionada por isso. Também tem que ter esse jogo. A vendedora não vai simplesmente direcionar para o e-commerce se ela não ganhar nada. Exatamente. Ela tem que sentir, né, o efeito disso no bolso dela, porque afinal de contas ela vive de vendas. E aí esse jogo começou a mudar. Né? Antes, inimigos, loja física e e-commerce, agora amigos, porque
até uma curiosidade, né? Hoje dá para a gente fazer tecnicamente, né? As marcas que nós atendemos já fazem isso. O cliente que navegou no e-commerce e abandonou um carrinho, Isso. eu jogo lá Caralho. para a vendedora da loja física fazer a campanha de retenção, né? A campanha de recuperação desse carrinho. Aí ela entende, poxa, o e-commerce está me ajudando, ele está me gerando lead, né? Ele não é meu E inimigo. aí você tem um atendimento mais próximo, que é o que a gente acabou de falar, e a pessoa até, tipo assim, verdade, eu abandonei lá, mas eu vou comprar com você. Que legal, Exato. cara. Porque tem uma outra coisa, cara. A gente está falando muito nesse mundo de dados, tecnologia, fica parecendo que é tudo automatizado, né? E a gente fala muito de chatbots, etc. Agora, o ser humano, pela minha visão, pelo meu ponto de vista, ele está buscando também cada vez mais um relacionamento humanizado, né? Com Saiu certeza. recentemente o novo livro do Kotler, o Marketing 4, o 5.0, 5.0. e ele fala muito sobre isso, né? A tecnologia para a humanização. E eu acredito muito nisso também, né? Eu acredito que a gente, como ser humano, claro que a gente quer mais facilidade, mais conveniência, né? Mais facilidade para a nossa vida, né? Menos esforço, né? Para se fazer, por exemplo, uma compra. Ao mesmo tempo, né? Como a gente está vivendo num mundo cada vez mais de distâncias, a gente Sim. quer aproximação. O ser humano é um ser sociável, né? Então, quando a gente recebe um contato de um vendedor, desde que seja feito de maneira relevante, né? Também não pode Sim. ser aquele vendedor lá do século passado tentando te empurrar uma coisa no momento errado. A gente gosta, a gente se sente atendido. Existe uma pesquisa chamada Pulse Check que diz que 91% das pessoas tendem a comprar de marcas que as tratam de forma personalizada e humanizada. Ou seja, a gente busca isso. Sim. E isso se torna também, Rodrigo, um diferencial competitivo para as marcas. Quem já entendeu isso há um tempo atrás, como eu falei, né, o próprio Grupo Soma, que eu citei, navegou muito bem pela pandemia e está indo muito bem até hoje. Por É. quê? Eles criaram esse diferencial, essa vantagem e fecharam ali um ciclo da experiência do cliente que gera a famosa lealdade ativa. Isso é importante da Que gente legal. destacar aqui, né? Porque quando a gente fala muito sobre retenção de cliente, a primeira palavra que vem à cabeça é fidelidade. E aí o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em fidelidade? Ponto, cashback, desconto. Programa algum programa, né, Alguma de coisa. retenção. E o varejo sempre foi muito para esse lado, né? Porque o ponto ou o cashback, ele é simplesmente uma forma diferente de dar desconto, Sim. né? E o varejo sempre teve muito pautado pelo desconto. Eu quero trazer o cliente, dou desconto. E algumas marcas entraram nesse jogo sem medir muito bem quais seriam as consequências dele. Desconto, 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 desconto. E aí, como é que ficou a minha marca? Exato. Como é que ficou a minha margem? Né? Até alguns anos atrás, a gente tinha uma grande marca, né, de eletrodomésticos, que nasceu inclusive aqui em Minas Gerais, com o slogan preço é tudo. Não está errado essa estratégia, gente, mas tem que lembrar que é uma estratégia que você precisa de um bolso muito fundo para poder Exato. aguentar. Exatamente. E isso tudo, né, gera o que a gente chama de fidelidade reativa. Ou seja, eu sou fiel a uma marca enquanto ela está me dando alguma coisa em troca. Alguma coisa no formato de ponto, cashback ou desconto. Tirou aquele artifício, e vamos lembrar, artifício vem da palavra artificial, Sim, boa. tirei aquele artifício, o cliente foi embora. Puxa, então era uma fidelidade reativa, que é uma fidelidade perigosa, vamos chamar assim, né? Ela não permanece. Só pra galera entender, por exemplo, Promonauta é um caso desse. Você vai fazer uma promoção, vou dar um iPhone. Beleza, cara, você vai ter muito seguidor, você vai ter muita gente lá de novo na sua rede social, mas o cara só tá procurando a promoção. Exato. Tá muito relacionado a isso. E aí, do outro lado, o que algumas marcas, né, caiu a ficha? Poxa, eu não posso ficar dependendo disso, porque esse jogo é complicado e daqui a pouco vai vir alguém com um bolso mais fundo que o meu, Exato. como, né, agora chegou Shopee, Shein, Amazon. Esse pessoal tem um bolso mais Só um fundo. detalhe.
A minha esposa falou isso. A Shein é Shein. Eu não sabia. Olha, eu também não. Eu não Shein. sabia. Aí ela falou, a hora que ela falou Shein pra mim, eu falei, aquela importadora Shein? Não, não. Não, é Shein. Eu falei, Shein. caraca. Pois é. Olha isso. E do outro lado, cara, a gente vê algumas marcas que caíram a ficha um pouco antes, Sim. incentivando o que a gente chama de lealdade ativa, que é diferente da fidelidade reativa. A lealdade ativa, que inclusive tem tudo a ver com, né, os dados, né, sobre conhecer o consumidor, sobre relacionar com ele de forma relevante, ela não depende de um artifício. Sim. Ela depende de uma formação de um bom tripé da experiência do cliente. Só para falar sobre isso rapidamente, né? O que é o tripé da experiência do cliente? 3 pontos. Né? Um tripé ele se sustenta por 3 pontos. Tirou um, ele cai. Sim. Primeiro ponto. Qual é o objetivo funcional do meu cliente? O que é sucesso para o meu cliente? E sucesso não necessariamente é ele comprar uma roupa. Sucesso é o que vai acontecer depois. Né? Quando eu comprei essa jaqueta, eu não estava comprando uma jaqueta, eu estava comprando o Ivo mais bonito. Sim. O Ivo mais bonito para quê? E isso é o sucesso. Primeiro ponto. Segundo ponto, redução do esforço. Então, como eu ajudo o meu cliente a atingir um objetivo, atingir o sucesso, com o menor esforço possível. Isso Redução faz parte de atrito, da experiência. né? Redução de atrito ali entre o que ele deseja, né, e a possibilidade de conquistar aquilo. Exato. Essa é a conta que a gente faz todo dia na nossa Legal. cabeça, né? Com qualquer decisão que a gente toma. Qual que é o valor que eu ganho com o menor esforço possível. Eu posso ir daqui a São Paulo de avião, de ônibus, de carro, a pé, de bicicleta. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que vai me levar mais rápido, com mais segurança, valor, benefício, com o menor esforço. Perfeito. Né? Então, a gente sempre faz essa conta na nossa cabeça, mesmo que não consciente. E o terceiro ponto do pilar da experiência do cliente, vínculo emocional. Porque eu posso ajudar a atingir um objetivo com menor esforço, mas se eu não gerar um vínculo emocional, uma outra marca vai fazer a mesma coisa e vai levar esse cliente embora. Como que eu gero um vínculo emocional, Rodrigo? Aqui no Brasil ainda é muito fácil fazer isso. Porque ninguém faz, né? Porque ninguém faz. Então, simplesmente chamar o cliente pelo nome, às vezes, já é algo visto pelo cliente como uma coisa de outro mundo. Puxa, essa marca me conhece. Ela está me chamando pelo nome. Que bacana. Aliás, isso é algo, né, muito antigo no varejo. Né? O cliente chegava lá na lojinha. Sim. Opa, tudo bom, Rodrigo? Como é que vai? A sua esposa tá joia? Como é que tá, cara? Poxa, aquelas camisas, né? Tava tudo na cabeça do cara. Exato. Né, o CRM estava na cabeça do dono ali, que estava no balcão da loja. E ele, por fazer isso, ele criava esse terceiro ponto do tripé da experiência chamado vínculo emocional. Ainda é muito fácil fazer isso hoje no Brasil e quem já percebeu isso está aproveitando muito bem isso, está conseguindo gerar a lealdade ativa e fugir um pouco desse jogo de reduzir preço, né, e reduzir margem e fazer mais o valor da marca funcionar ali para poder reter os clientes. Cara, isso é muito legal, porque tem uma frase... Cara, é interessantíssimo esse tripé, porque tem uma frase até legal que fala assim, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. E é verdade, né? Eu vou passear no shopping, por exemplo, tem algumas lojas que eu nem entro, porque você tem tanto vendedor. Cara, teve um dia que a gente foi assistir um filme no cinema e tal, a gente passou, enfim, no shopping, etc. Eu não tô zoando, devia ter umas 8 vendedoras sentadas. Na hora que nós chegamos na porta, as 8 olharam, a gente falou assim, caralho, não vou não. E porque a gente se sente intimidado, a gente só quer dar aquela olhadinha às vezes e, velho, né, enfim. Então tem esse ponto. E um outro ponto, que aí eu acho que vem bem de encontro com esse vínculo emocional, uma coisa mais humana e etc., que os dados proporcionam pra gente e as pessoas acham que não, é a inteligência. Essa parte da inteligência que os dados conseguem trazer pra gente, eu acho que a grande dúvida e o que eu vejo, o grande bloqueio que as empresas têm é que tudo tem que ser inteligência artificial,
tudo tem que ser automatizado, tudo tem que ser isso, tem que ser... Cara, não. Eu sou uma pessoa, eu amo dashboard. Pô, já tive um produto na Buscar que era a venda de dashboards. A Edify são dashboards. Porém, eu sou contra criar dashboard. Aí você fala, como assim? Não, meu negócio é planilha dia a dia. Por quê? Você não consegue automatizar nada que você não tenha pronto. Você não consegue. Se você não tem um processo, você não tem o que automatizar. A automatização nada mais é que a automatização de processos. Tanto que aqui no livro mesmo, no meu livro, eu dediquei um capítulo para pessoas. Eu falo sobre tecnologia, cultura de dados, como trabalhar dados, etc e tal. E penúltimo capítulo é: nunca se esqueça das pessoas. Porque são elas que vão realmente fazer a inteligência e criar a inteligência que é o que você está colocando com a agenda, cara. A pessoa recebe ali no celular dela e ela fala: opa, fulano, pá. E aí, na hora que você trabalhou esse tripé, você trouxe tripé, eu lembrei de uma marca que eu sou muito fã. E acho que você já deve saber. A hora que eu falar, você vai falar assim: eu sabia, que é a Reserva. Eles fazem isso muito bem. Eu acho que eles fazem isso muito bem para mim como consumidor. Os caras criam um vínculo emocional. Por exemplo, comprei pela primeira vez. Do e-commerce que seja. Cara, comprei, aí você. Não tem muito tempo que eu não compro no e-commerce deles, mas recebi a caixinha. Se abrir a caixinha, tinha lá o 5P, não me lembro agora, os 5 pratos, né, que você compra, enfim, tem 5 pratos de comida, mas também uma pessoa. A pessoa que embalou o seu produto e ela é obrigada por comprar e etc e tal. E a fotinha da pessoa. Por mais que aquilo seja em massa, você fala, caraca, velho, que lindo, né? Então, e o sucesso? Qual que é o sucesso? Cara, pô, tô com a camisa veste bem, etc. Esse é o sucesso. E eles se preocupam com isso. A campanha que eles soltaram essa semana do Dia dos Namorados é um negócio impactante num nível absurdo. Que foram... Eles pegaram 2 idosos. Né? E isso é muito interessante, porque é aquele... Sabe quando você vai nadar contra a maré? Tá todo mundo fazendo isso? Então eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Então isso é muito legal. Então é o sucesso, é o vínculo emocional e o outro? É a redução do esforço. Redução do esforço. E aí a redução de esforço que eles fazem também. A Reserva conhece muito bem o cliente deles. Então, eles têm desafios, obviamente, como qualquer outra empresa. Mas, sei lá, do nada, entre aspas, em 2020, acho que foi 2020, me coloca que um pagamento via Bitcoin, com Bitcoin. O percentual de pessoas ali que pagam com Bitcoin é muito pequeno. Né? Só que os caras sabem que o público deles trabalha com isso. E por trás disso também você tem um aumento de margem da empresa, do custo do produto. Porque o Bitcoin em 2020 era X, hoje está, obviamente, derretendo, mas ele pode valorizar. Então eu achei muito legal esse tripé, porque essa parte da inteligência, cara, ela não está relacionada à inteligência, ao uso de dados, ela não é, ou não pode ser relacionada necessariamente com escala. Ela tem que ser com humanização. Uhum. Então acho que esse ponto da agenda, ele traz essa humanização muito forte. E isso é muito interessante para quebrar essa necessidade que as pessoas têm. Nossa, mas eu não tenho tanto dado assim, eu não tenho tanta informação, eu não tenho tanta tecnologia. Não, você não precisa. Aí, acho que você tocou num ponto legal, cara, que toda empresa com quem a gente vai começar a trabalhar tem uma primeira dificuldade, que é justamente o banco de dados. Sim. Geralmente já tem muitos dados lá no RP da loja física, lá no e-com, essas coisas não estão juntas, mas quando a gente vai a fundo nos dados, a gente começa a ver que, puxa, existe um problema de qualidade desses dados. Nossa, demais. Por quê? Demais. No e-commerce, beleza, a gente tem que cadastrar o dado certo como consumidor, porque senão eu não recebo o produto, não sou informado sobre ele. Na loja física, o que acontece onde estão 95% dos consumidores? Quem é responsável por isso é o vendedor. E o vendedor, de forma geral, por ter uma visão muito de curto prazo, geralmente, isso está começando a mudar, ele não se importa muito com aquilo. Ele cadastra o eu@eu.com.br, o CPF 000, o telefone 99999 e acaba não entendendo que aquele momento ali é simplesmente o ponto inicial do relacionamento que pode perdurar durante muito tempo. E aí ele não aproveita para poder coletar de graça
algo que é muito relevante para a marca e para ele mesmo. Né? Então, só dizendo isso porque geralmente a gente começa um trabalho e o pessoal pensa que assim, puxa, eu vou apertar um botão e os dados vão aparecer aqui. Não, peraí. Tem todo um esforço, né, antes que está relacionado ao fator humano, que é de você mostrar para o seu vendedor o tanto que é importante ele cadastrar bem o consumidor. E aí o pessoal começa a colocar meta de qualidade de cadastro para as lojas. Começa a colocar ranking das lojas que mais cadastram bem. E a gente, inclusive, produtizou isso. Né? A gente chama de dedo duro, né? Que é um relatório de qualidade de cadastros de todas as lojas de uma marca. Então, uma marca que tem 800 lojas consegue ver ali, poxa, quem são minhas top 10 lojas que cadastram bem os consumidores, que tem e-mail válido, CPF válido, telefone válido. E quem são quem está na zona de rebaixamento aqui, que está cadastrando pior. Opa, essas aí eu tenho que puxar a orelhinha. Entendi. Porque se não tiver o dado você sabe melhor do que eu, cara. É matéria-prima para a gente fazer qualquer trabalho de conhecer e relacionar com o cliente. Se eu não tiver um bom dado, não tem milagre. Eu não posso achar alguma coisa sobre um cliente. Eu preciso, né, de ter um dado realmente. E aí outra coisa que a gente percebeu, além dessa questão do dedo duro, foi que para se ter um dado de qualidade, a gente precisava mostrar para quem está lá na ponta, para o vendedor, que aquele dado tinha valor. Valor para quem? Não para a marca só, mas para ele. E aí, né, o que a gente enxerga muito claramente? Quando o vendedor ele começa a receber essas oportunidades de volta na carteira digital dele, que a gente chama de agenda, ele começa a ver que, puxa, se eu cadastro bem o cara lá atrás, ele vai voltar para mim 2, 3 meses depois, quando ele estiver no momento de comprar novamente, eu vou poder fazer um contato com ele e vou poder gerar uma venda, vou poder gerar uma comissão para mim. Opa, então tem que fazer aquele trabalho bem lá atrás. Legal. Esses dias... Conscientização, né, cara? Total. Esses dias chegou pra gente, né, no suporte uma vendedora de uma das marcas que nós atendemos, falando assim, olha, eu tô tentando fazer contato aqui com o cliente, mas o telefone dele aqui na agenda tá 999. A gente falou, poxa, mas você que cadastrou esse dado lá atrás. Não foi a plataforma, né? Não existe mágica, né? A gente vai adivinhar o telefone do cliente. Ele tem que, inclusive, ter concedido esse número, né, e o direito de você cadastrá-lo. Ah, bom, então eu tinha que ter cadastrado certo para eu poder aproveitar. Puxa, agora eu entendi. Aí, né, se muda a cabeça, cara, com base no ganho que a vendedora vai ter, aí sim ela começa a se aplicar para poder dar valor aos dados. Exato. Porque se o dado simplesmente for uma questão de, né, um discurso, né, precisamos conhecer o consumidor sem, né, mostrar claramente o impacto disso na ponta, as pessoas não engajam. Podem até se engajar durante um tempo, mas depois acabam voltando àquela rotina de colocar qualquer coisa. Cara, tem um negócio legal sobre o agenda, né? Não a agenda da Dita especificamente, mas o bloquinho, vai. Vamos pegar o bloquinho físico, sabe? E tem um caso muito legal que aconteceu na pandemia, que, poxa, vamos pensar em dia 16 de março de 2020, foi quando meio que o, entre aspas, lockdown aconteceu aqui no Brasil. Cara, vamos pensar naqueles restaurantes que ficava, por exemplo, na Savassi, na Faria Lima e etc, que todo mundo ia lá para almoçar todos os dias. Os caras não tinha mais cliente. E a grande maioria fechou. A grande maioria a gente sabe que fechou. Só que tiveram algumas pessoas, alguns restaurantes que isso virou case, que eu não me lembro agora, foi uma cidadezinha do interior de Minas. Cara, cidadezinha do interior de Minas, por mais que seja uma cidade de 100 mil habitantes, que era a cidade, eu não me lembro agora o nome, queria lembrar o nome. Mas o que eles faziam? Eles, por algum motivo, não me lembro qual, eles guardavam o WhatsApp das pessoas que iam lá. Lembrei, para mandar o cardápio. Para mandar o cardápio do dia, promoção e tal, mesmo para as pessoas que iam lá. O que esses caras fizeram? Pô, pandemia? Beleza, ninguém vai deixar de comer. Então, vamos começar a mandar via WhatsApp o cardápio também e a gente entrega. Os caras se sustentaram, inclusive cresceram na pandemia.
E hoje, o modelo de negócio deles é só via internet. Não é só o WhatsApp hoje em dia, que eles modernizaram, mas eles começaram no WhatsApp. Eles começaram na cadernetinha, porque eles não tinham um celular com todos os WhatsApps. Então, esse é o modelo que eu acho que é legal trazer para todo mundo, que é importante entender que o trabalho com dado não necessariamente tem a ver com tecnologia. Total. A tecnologia escala. Escala o quê? O processo que você já criou e que você tem necessidade de crescer. Perfeito. E voltado para isso, a gente está vivendo aí, né, cara, uma mudança muito drástica. E, assim, uma porrada absurda no mundo do marketing, digamos assim, com os dados. Poxa, era uma várzea, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Você pegava dados, comprava um CDzinho, se bobear, colocava lá no lookalike do Facebook, validava e estava valendo. E aí vem LGPD, vem vários outros elementos. O iOS 14, né, tem relação com leis gerais de proteção de dados. Mas a gente sabe que, hoje em dia a gente já sabe melhor que a Apple está criando a sua plataforma de ads e tudo mais. E cada vez mais isso vai acontecer, principalmente agora com a eliminação, né? Ou seja, não vai ter mais o cookie a partir de 23. E, cara, dado primário agora virou ouro. Só que ninguém nem usava os dados terceiros, nem sabia, muito menos que existem dados primários, que nada mais é que o dado próprio da empresa. Como é que você tem visto, né? Esse movimento das Big Techs o Google vai deixar de usar cookie, Facebook, etc. Vai ter um outro protocolo, né? Obviamente. Mas como é que vocês enxergam, como é que você está enxergando hoje a utilização ou a importância da utilização de dados primários para as empresas daqui para frente, principalmente ali a partir de 2023? Porque, poxa, você ter os dados do seu cliente é mais do que obrigação, desde que ele tenha o consentimento e trabalhe toda a adequação da LGPD. Mas como é que você está enxergando esse marketing, digamos assim, daqui a 2, 3 anos? Olha, todas essas leis, né, de proteção dos dados, LGPD, GDPR, etc., eu digo com muita certeza que elas vieram para acabar com essa várzea, né, que você comentou que Exatamente. existia. Porque, e vieram também, Rodrigo, para poder fazer as empresas enxergarem um valor que elas já tinham. O que acontecia antes disso? As empresas já tinham a possibilidade de construir um banco de dados, às vezes até tinham lá, mas não usavam para nada, e ficavam olhando só para fora, para o dado terciário. Sim. Né? Google, Facebook, como é que eu acho clientes novos aí na base de vocês? E, cara, isso é muito bacana, acho que é uma boa estratégia de aquisição, mas é construir a casa no terreno alugado. O dado terciário é isso. Sim. Né? Eu vou alugar uma informação. E aí o que aconteceu? Google, Facebook, Instagram, etc., começaram a subir os preços, né, de mídia e começou a ficar inviável esse jogo para muitas empresas, porque é o que você falou, de R$2 para 12, para 15, para 30. Ou seja, a minha casa está construída num terreno alugado. Exato. Se o cara que é dono do terreno fala assim, opa, agora o aluguel é vezes 10. Pô, como assim? Aí você já está com a casa construída ali. Né? E aí você fica refém daquela situação. Exato. Voltando até no exemplo que você deu, né? Restaurantes durante a pandemia. Aqueles que não tinham uma listinha, uma cadernetinha que fosse ali, né, com os seus clientes, tiveram que, de novo, alugar dados de quem? Do iFood. Exatamente. O iFood já tinha essa visão lá atrás. Ele já sabia que, como marketplace, o principal benefício que ele tinha ali era o dado do consumidor. Né? E aí, por que ele cresceu tanto durante a pandemia? Porque ele pegou todo mundo e falou assim, vocês não cadastraram o cliente? Não, eu cadastrei aqui, ó. Eu tenho cliente para vocês que estão com um restaurante vazio aí. Vem para cá que eu trago movimento para vocês. Agora, voltando na sua pergunta, será que dá para a gente ficar refém de um dado terciário ou de um marketplace para sempre? Lembrando, casa construída no terreno alugado. Eu vou construir minha casa em cima do iFood? Puxa, talvez seja complicado. Né? Ter um pouco do meu tráfego, das minhas vendas vindo dali, ótimo.
um bom canal, inclusive, de aquisição de novos clientes. Exato. Mas se eu ficar sempre dependendo daquilo ali, de uma hora para outra, o cara pode falar assim, opa, o preço aumentou aqui. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Na grande maioria, né? Então, né, voltando na pergunta, eu acho que o fim dos cookies e, né, esse amadurecimento do mercado em relação aos dados primários, eu acho que só vem para poder beneficiar as marcas e fazer elas entenderem de uma vez por todas que aquilo que elas têm tem muito valor. Exato. E se elas construírem aquilo, passa a ser um ativo. De novo, Rodrigo, acho que algumas marcas entenderam isso e até recentemente, né, eu comentei aqui sobre duas marcas que nós atendemos, Grupo Soma e Track and Field. Uhum. Elas duas abriram capital na Bolsa de Valores brasileira no meio da pandemia. Sim. Por quê? Porque elas tinham um ativo bem construído. Exato. Qual era esse ativo? Uma base de clientes com muitos dados sobre essas pessoas, que fizeram com que elas navegassem bem durante a pandemia. Claro que tiveram seus problemas. Sim, lógico. Mas não chega nem perto, né, do impacto que as outras marcas que não tinham esse banco de dados sofreram. Então, a gente lendo, inclusive, o prospecto delas, né, não sei se todo mundo, né, tem essa curiosidade de ler prospecto de empresa, mas eu acho que é um exercício incrível. Maravilhoso. A gente vê claramente a defesa da abertura, a defesa da captação, tendo muito a ver com essa visão de eu tenho um ativo aqui dentro. Quem é o meu ativo? É o cliente. Eu sei quem é o cliente, eu tenho os dados sobre ele e por isso eu estou, né, pautando o meu valor, né, de ação aqui no mercado. E eu falo muito, cara, empresas como Google, Facebook, Amazon, o próprio Grupo Soma, eles não são uma empresa do fim deles ali. Por exemplo, o Google não é uma empresa não é um buscador. Né? O que dá dinheiro para ele não é o Google Ads. O que dá dinheiro para o Facebook não é o Facebook Ads. É o conhecimento sobre o consumidor deles que eles vendem os dados. Então, no caso do próprio Grupo Soma, né, Trackfield também, cara, eles têm uma base de dados consolidada de uma galera que já compra com eles de uma forma muito bem, eles têm uma retenção muito boa. E aí entra um outro ponto que eu acho que é importante trazer, que do famoso lifetime value, né, o LTV que, para quem não sabe, né, o ciclo de compra do cliente ali, ciclo de compra não, desculpa, o tempo que esse cliente vai comprando de você, então são 12 meses, etc, que existia um mito que para e-commerce não tinha LTV. Você não calcula LTV para e-commerce, é só para SaaS, que é o recorrente. Tá errado, cara. Né? Esses caras, com certeza, eles sabem. Poxa, esse grupo de pessoas compra comigo a cada 90 dias. Ou a cada X dias. Ou meses, enfim. Então, só que esse é um nível muito mais avançado. A gente sabe disso. Né? E aí, entrando nessa parte dos dados primários, é o que eu falo, cara, toda empresa, aliás, literalmente toda empresa, mas a padaria, toda empresa, ela tem que ser uma empresa de tecnologia, como o core da empresa é tecnologia. E aí essa tecnologia vai alimentando o final ali, que é o produto. Por quê? Com a tecnologia você consegue armazenar informação de comportamento, de satisfação e insatisfação, algo do tipo, e você melhora esse produto. Né, os nossos produtos da Buscar hoje, o IDFI e o IDFI Analytics, eles foram criados, não foi pela cabeça do Rodrigo, foi pela cabeça do mercado, da evolução do consumidor. A Dito evoluiu e continua evoluindo, não é da cabeça do Ivo ou do André, né, do consumidor. E esse é um ponto que eu acho que é muito legal trazer, porque a real importância da utilização de dados, ela está mais no ser humano do que na tecnologia em si. Eu brinco muito que, assim, cara, até já falei isso em outro episódio, essa ferramenta ela é muito importante, que eu vou falar aqui agora. Ele é a ferramenta, talvez, cara, se não tiver, acabou, que é o cérebro. É essa ferramenta que importa. Porque com o cérebro você consegue fazer automações maravilhosas, a ferramenta é meio, e sem ele você não consegue fazer nada. Uma má implementação de um CRM dá o quê? Vai dar merda. Essa que é a verdade, né? Então, assim, eu concordo com você e nesse ponto acho que é legal trazer esse elemento de que toda empresa precisa ter uma empresa de tecnologia. Ah, mas eu uso o WhatsApp. Show. Então, a sua tecnologia é o WhatsApp.
é a cadernetinha. Tá, sua tecnologia é a cadernetinha. Não, mas como assim a tecnologia é a caderneta? Cara, tecnologia digital é diferente de tecnologia. Fogo é tecnologia, roda é tecnologia, a cadernetinha também ela é uma tecnologia. Então, independe, né, da forma que você trabalha assim. E, cara, pra gente fechar aqui, já tem quase 1 hora, inclusive, nós estamos aqui. Pô, meu Deus. Eu vou, só antes disso, eu vou lembrar o pessoal, você está no Spotify, qualifica o IDTech, né, coloca a estrelinha 5, é só ela que funciona, o restante não funciona, tá? Tá tudo estragado, é só o 5 que funciona. E segue a gente também, se inscreve no canal do IDTech, que a gente toda semana tá postando um novo episódio, vai postar um novo episódio com pessoas como o Ivo e várias outras maravilhosas que já conferiram, inclusive, nos outros episódios. Cara, pra gente finalizar, conta pra gente um case de fracasso e um case de sucesso. Vocês têm vários, eu sei, mas um case de fracasso do seguinte, pensando não necessariamente no fracasso em si, mas no aprendizado que vocês tiveram nesse fracasso e também, obviamente, no próprio sucesso. Tá. Eu não vou citar o nome da marca, obviamente, Claro. porque, né, isso seria antiético, mas acho que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar. Case de fracasso. A tecnologia, a gente já falou, é para dar escala a um mindset bem estruturado, a uma estratégia bem estruturada de gestão do relacionamento com o cliente. Sim. Se isso não existe, a tecnologia ela vai dar escala a uma coisa errada. Então, o que é um case de fracasso? Há algum tempo a gente atendeu uma marca que não tinha muito bem maduro esse mindset de tratar o consumidor de maneira personalizada, de fazer contato com ele na hora certa, de segmentar as campanhas, né, e o relacionamento para, né, que isso tudo fosse relevante para ele. Uhum. Porque aí, abrindo um parênteses bem rápido, Rodrigo, eu tenho dito, cara, que o varejo precisa pensar como mídia. O que significa isso na prática? Legal. O varejo, ele sempre pensou muito como comércio, né? Olha, eu vou aparecer na vida do consumidor quando eu precisar vender alguma coisa para ele. Sim. Quando eu precisar vender alguma coisa para ele, não ele precisar comprar. Né? Quando eu precisar girar um estoque, quando eu tiver no final do mês precisando bater uma meta, eu vou atrás do consumidor. E o consumidor não entende isso mais como algo comum, algo natural. O consumidor está mais exigente, como a gente falou. Então, o consumidor não está aceitando mais esse tipo de comportamento do varejo. O que ele está aceitando agora? Aquele varejo que vai atrás dele, não só no momento de vender, mas também no momento de ajudá-lo a atingir um objetivo funcional, atingir um sucesso, ajudá-lo a reduzir o esforço para aquilo. Como eu falei lá no tripé da experiência. Sim. Então, o que é o varejo pensar como mídia? É ele entrar em contato com você para te perguntar, depois que você fez uma compra, por exemplo, se o produto ficou legal em você. É ele entrar em contato para te ajudar a combinar a calça que você comprou com uma blusa. É ele entrar em contato para poder te ensinar como lavar a calça que você comprou. É ele entrar em contato para te dar uma dica de restaurante onde você pode ir com a calça. Pô, Ivo, mas isso aí é demais, cara. Não é o negócio do varejo. É o negócio. Esse é o negócio do varejo. Sim. O negócio do varejo não é vender produto ou serviço. É ajudar o cliente a atingir o sucesso. E se precisar de indicar um restaurante para que o cliente atinja o sucesso, esse é o negócio do varejo. Perfeito. Voltando na história de fracasso. Eu atendi uma empresa que não tinha esse mindset. E aí, poxa, vamos implantar um CRM. Vamos. Para quê? Porque a gente quer tratar o consumidor de forma personalizada. Só que não tinha muito bem estruturada essa estratégia de eu apareço para o cliente na hora certa, eu vou ser um canal de informação para o consumidor. O mindset lá era, cara, eu preciso vender, 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 vender. Ou seja, o mindset de resultado de curto prazo. Sim. Que o varejo sempre pensou muito assim, né? Vou vender o almoço para comprar a janta. Exato. Eu preciso vender agora, bater minha meta. Pô, mas
você pensar assim, cara, você vai vender uma vez só. Para quem não estava assistindo no início, é a mentalidade daquele varejo que me mandou um e-mail 2 dias depois que eu comprei o computador. É, Que é assim, puxa, eu preciso vender exato. mais, mas vou mandar um tanto de coisa aqui, quem sabe eu dou sorte de acertar o cara, né? E aí manda o mesmo computador com preço mais barato. Eu atendi um cliente assim algum tempo atrás e logo, né, o projeto deu errado, lógico, porque não é a tecnologia que vai construir a estratégia, né? É primeiro a estratégia, depois a tecnologia. Exato. O pessoal às vezes acha, né, que não, vamos definir a tecnologia, depois a gente pensa na estratégia que vai, né, ser usada. Não, cara, é o mindset aqui, ó, que vai guiar tudo. Exato. Então, assim, esse é o caso de fracasso, Rodrigo. Eu acho que é bom as empresas terem essa noção, né? A tecnologia não vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é a estratégia, é o cérebro, é a cabeça do varejo mudando para poder pensar um pouco mais de médio prazo, longo prazo, e não só, né, preciso vender, mas como eu posso ajudar o meu cliente. É tipo aquela coisa, né? Muita gente entrou na internet achando que entrar na internet ia vender mais e mais rápido. É tipo, cara, o que é mais rápido na internet é a banda larga, não é a venda em si. Né? Então, esse é um ponto que é legal você trazer a preparação para a utilização da tecnologia. Você tem que se preparar. Né? A mesma coisa, vou correr São Silvestre. Ah, beleza, eu só corro 1 km por dia. Amigo, você não vai conseguir. Desculpa. Né? Porque pode pegar o melhor tênis, não vai conseguir. Mas legal, show. E o de sucesso? De sucesso são aquelas marcas que já tinham esse mindset, só não tinham a tecnologia. Legal. Eu citei aqui, ao longo da conversa, o Soma. Vou citar uma outra aqui só para contar um outro caso. Track and Field. Legal. As vendedoras já tinham o costume de fazer contato com os seus clientes. Começou a pandemia, vendedoras afastadas em casa, lojas fechadas. A gente falou, gente, nós temos um negócio que pode ajudar vocês aqui. Traz as vendedoras de volta ao trabalho, não para a loja, porque a loja estava fechada. Traga elas de volta para trabalhar e elas vão ter uma carteira de clientes que elas podem fazer contato. Cara, geralmente um projeto como esse, né, como as vendedoras não têm muito essa cultura de ir atrás do cliente, geralmente elas ficam esperando ali na loja, na fila. Geralmente demora 1 mês para elas poderem, né, entender que elas têm que ir atrás do cliente. Lá na Track and Field foi ao contrário. No dia seguinte que elas pegaram a carteira, como elas estavam em casa, não tinha cliente que ia na casa delas, obviamente, elas já abraçaram aquilo ali e falaram assim, opa, tá aqui a minha oportunidade. Entendi. Ah, mas vai direcionar para o e-commerce. Claro, é a única loja que está aberta. E elas entenderam isso muito rápido, acho que, né, por todo o trabalho também, né, de engajamento que a franqueadora fez. Lembrando que lá é uma rede de franquias, inclusive, ainda tem essa questão de engajamento dos franqueados, né, que tinham, obviamente, a resistência em relação ao e-commerce antes, mas lá foi uma adoção muito rápida. Tem até o caso de uma vendedora, que ela até virou a pessoa que hoje treina todas as vendedoras do Brasil, que ela começou a fazer contato com uma cliente, né, ela até gravou um vídeo para a gente há um tempo atrás, começou a fazer contato com uma cliente que morava no interior de São Paulo e estava enclausurada lá na casa dela por causa da pandemia. E essa cliente adorou receber o contato dela, porque estava lá sem ter o que fazer, queria inclusive conversar com alguém. E essa vendedora, ela se posicionou não só assim, compra, mas, opa, tudo bem, como é que vai a senhora? Tá aí, né, pandemia, chato, o que você está fazendo em casa? Olha, tem uma dica bacana aqui, senhora, você, né, compra esse tipo de produto aqui de yoga, eu vou te mandar um vídeo de como fazer yoga em casa. Olha, vou te dar umas dicas aqui e tal. Se posicionando como mídia, como eu falei ali atrás. E aí essa cliente, né, obviamente achou muito legal aquilo tudo, se relacionou com a vendedora, comprou também para dar de presente para ela mesma. E aí um dia, depois que voltou, a loja abriu, essa cliente apareceu lá na loja de surpresa, levando um presente para a vendedora. Olha, eu vim aqui para te agradecer, foi muito bacana esse tempo que você, né, cuidou de mim à distância. Eu vim aqui comprar um presente, mas trouxe um presente para você também para te agradecer. E aí foi aquele momento de choro, né, de emoção.
E a vendedora dizendo, olha, gente, relacionamento vale a pena. Né? Tratar as pessoas com atenção vale a pena. Não só para a gente continuar vendendo, mas, né, para a gente enxergar um propósito além disso também, que para as Exato. vendedoras acho que tem muito essa pegada. Né? Nossa, Então, demais. esse acho que é um super caso de sucesso acontecido recentemente durante a pandemia. Cara, que legal. Mais uma vez, humanização, né? Tipo assim, não foge. Não foge da humanização, não foge de ter um contato próximo, não foge disso. Então, essa confusão, a gente cada vez, na própria buscar, as próprias iniciativas que a gente tenta trazer isso de uma forma mais enfática, que, cara, não é a tecnologia, são as pessoas, né? Cada vez mais a gente precisa ter vendedores e profissionais qualificados para aquele fim, né? Porque a gente sabe que muitos vendedores e muitas empresas, na verdade, colocam pessoas. Ah, vende aí. Não dá um treinamento. Não dá uma. Não é nem um treinamento complexo, mas não dá uma orientação. E aí a pessoa não performa bem, não, essa pessoa é horrível. Cara, não. Talvez. É o que a gente como líder sabe, cara. Se o seu time não está performando bem, o problema é você, não é seu time. Né? Não vem colocar culpa no outro. É você. Você é o responsável com todo o seu time pelo fracasso e com todo o seu time pelo sucesso também. Não, cara, muito bom. Então a gente vai encerrando aqui. Obrigado mais uma vez pelo aceite. Fico muito feliz a gente inaugurar aqui com esse papo com você, porque eu sei que você acompanha a gente também há muitos anos. Eu sou muito fã de vocês também, da Dito, seu fã. Então fico muito feliz por estrear essa coisa física e presencial com você. Então, muito obrigado mais uma vez. Pô, Rodrigo, é super recíproco, cara. Eu sempre fui seu fã também e sempre acompanho seus trabalhos, né? Seu livro, que eu acho maravilhoso. E super prazer estar aqui, cara, presencialmente, tomando esse Bayer Mate, tá, gente? De novo, não é cerveja. Exatamente. E inaugurando aqui o estúdio físico. Tomara que seja a primeira de muitas outras visitas aqui. Com certeza. Bom, gente, valeu. Obrigado aí por ficar com a gente até agora. Já deve ter 1h20 1h15, 1h20 de papo, mas eu tenho certeza que foi muito rico. Para mim foi, pelo menos. Então a gente se vê, se fala, se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.